Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Primeira edição de hoje, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Tem bastante coisa aqui para a gente conversar, bastante coisa para a gente falar. Hoje tivemos a apresentação oficial do treinador Fábio Carille. É claro que vai ser assunto aqui. Carille foi muito sincero, né, na sua entrevista coletiva. Confirmou uma negociação, negou outras, enfim. A gente vai falar sobre isso. Hoje tivemos também anúncio de reforço. O Vasco anunciou mais uma contratação oficial no dia de hoje. Enfim, vamos falar sobre Lucas Piton, que o Grêmio tentou a contratação. Tem bastante coisa pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E começo falando da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está na sua tela e o link da KTO está na descrição desse vídeo. É só você clicar, você é direcionado ao site da KTO e lá você pode fazer suas apostas esportivas. Lembrando, sempre com responsabilidade, nada de achar que vai ficar rico com apostas, beleza? A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e a KTO é um site para maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, nem se arrisque, meu amigo, nem entre lá na KTO. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre anúncio de reforço, porque o Vasco anunciou hoje oficialmente, de forma oficial, o seu primeiro reforço, né? A gente sabe que ele já estava fechado, a gente sabe que tem mais 3 jogadores que também estão fechados, mas de forma oficial o Vasco anuncia o seu primeiro reforço para a temporada de 2025 e é o volante Tietê. Tá aparecendo aí na sua tela. Tietê foi anunciado hoje, perto ali da hora do almoço, pelo Vasco da Gama no site oficial e também em suas redes sociais. No site oficial, o Vasco publicou o seguinte: o Vasco da Gama acertou a contratação do meio-campista Tietê, de 32 anos. O jogador defendeu o Botafogo na última temporada e chega ao gigante da colina com vínculo por 2 temporadas, até dezembro de 2026. A data de apresentação oficial do jogador será divulgada posteriormente. Tetracampeão brasileiro em 16, 18, 21 e 24, Tietê também conquistou uma Copa do Brasil em 2021, a Supercopa do Brasil em 2022 e uma Supertaça Ucraniana em 2018, além da Copa Libertadores de 2024. O jogador também venceu 3 estaduais, sendo um Campeonato Paulista de 21 e 2 campeonatos mineiros, 21 e 22. Tietê iniciou a carreira na Ponte Preta e passou por Boa Esporte, Audax, Palmeiras, Dínamo de Kiev da Ucrânia, São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo. Essa é a ficha técnica de Danilo das Neves Pinheiro, 32 anos, Tietê, anunciado de forma oficial pelo Vasco da Gama. Tietê que vai usar a camisa de número 3, apesar de ser volante, Tietê vai usar a camisa 3 no Vasco da Gama. Eu achei uma ótima contratação, é um jogador vitorioso, é um jogador, a gente viu aqui o currículo, né? Por onde passou, o Tietê foi campeão. Então o Vasco precisa, né, de pessoas, de jogadores com essa mentalidade. Jogadores acostumados, né, a levantarem troféus. Jogadores acostumados com títulos, com vitórias. Então, e o Tietê ainda joga em alto nível, né? Com certeza é uma contratação que chega para ser titular, né, nesse time do Vasco da Gama. Então, o Vasco confirmou no dia de hoje a contratação por 2 temporadas do volante Tietê. Além do Tietê, o próximo a ser anunciado deve ser o goleiro, o Daniel Fuzato, porque hoje o seu antigo clube, né, o Eibar, lá da Espanha,
publicou ali no seu site oficial e também nas redes sociais, né, um comunicado de que negociou o Fuzato com o Vasco da Gama. Tá aparecendo aí na sua tela, né? Então o Eibar confirmou a transferência do Fuzato para o Vasco. O Fuzato que já está no Brasil, né? Inclusive já se apresentou ao CT Moacir Barbosa, mas ainda não foi anunciado. Deve ser o próximo, né, a ser anunciado aí pelo Vasco da Gama, até porque o seu antigo clube já confirmou a sua transferência para o Gigante da Colina. Hoje, talvez o assunto principal tenha sido a apresentação de Fábio Carille, que concedeu uma entrevista coletiva lá em São Januário. Carille foi muito sincero, né, na sua entrevista coletiva, não fugiu de nenhuma pergunta, respondeu sobre jogadores que estão aí na imprensa como interesse do Vasco, né? Não fugiu de nada, foi muito boa a entrevista coletiva do Carille. Eu sinceramente gostei, tá, da entrevista coletiva do Carille. Lá nessa entrevista coletiva, ele confirmou que realmente ele tem essa fama de defensivo, que já jogou muito tempo assim defensivamente, mas disse que cada elenco é uma história, que ele vai estudar o elenco do Vasco para tentar se adaptar ali à melhor forma de jogo dos jogadores. E o Carille confirmou, por exemplo, que o Vasco negocia com o Lemos, né? O zagueiro Lemos lá do Atlético Mineiro. O Maurício Lemos, né, é alvo do Vasco. O Carille confirmou essa informação, que o Vasco realmente está tentando a contratação do Maurício Lemos. Ele também confirmou que indicou ao Vasco o Balbuena, né? Confirmou essa informação, que indicou o Balbuena ao Vasco da Gama, que o Vasco tentou a contratação, mas que os russos não vão liberar, né, o jogador. Então a situação do Balbuena está descartada nesse momento. A informação foi confirmada pelo próprio Carille, né, que o Vasco tentou, mas a situação está descartada. Ele até disse, né, que conversou com o Balbuena, um jogador que ele conquistou títulos juntos, né, pelo Corinthians, mas garantiu ali de antemão que é uma negociação que não vai acontecer. E também falou sobre o Samir, né? Disse que o Samir, até o momento, o nome não foi nem debatido lá no Vasco da Gama, e que o Pedro Henrique, o zagueiro Pedro Henrique, que também já trabalhou com ele, é um nome que está lá no Vasco também para ser debatido. Então, assim, ele não fugiu, né, de nenhuma pergunta, o Fábio Carille. O que foi perguntado, ele respondeu, e aí já bateu o martelo na situação do Balbuena, né, que não vai acontecer a negociação, sem chances, os russos não vão liberar, e confirmou que o Vasco negocia com o Maurício Lemos. Para encerrar esse vídeo aqui, uma notícia sobre o Lucas Piton, que é titular absoluto, né, desse time do Vasco. O Grêmio tentou a contratação do Lucas Piton, segundo informações da imprensa gaúcha, mas o Vasco não quis nem abrir conversas sobre o atleta. O Vasco fez muito bem, não tem que liberar o Piton mesmo não, que é nosso titular absoluto. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!